Se você gosta de basquete e de filmes e séries com temática de esportes, você pode se considerar uma pessoa de sorte. A NBA, sendo um fenômeno com cada vez mais fãs em várias regiões do mundo, está se tornando cada vez mais um palco onde suas histórias são contadas e reproduzidas no campo audiovisual. São filmes e séries inspiradas na vida e carreira de seus jogadores. E cada vez mais eles mesmos estão produzindo e escrevendo essas séries. Por exemplo, no Oscar de 2022, o documentário Queen of Basketball, que conta a história de uma atleta pioneira, tem a participação de Shaquille O'Neal e Stephen Curry na produção executiva, e ganhou o prêmio de melhor curta documentário. Outro exemplo é que a Disney também anunciou a produção de 2 filmes originais para o seu serviço de streaming, o Disney Plus, inspirados na vida de Chris Paul e Giannis Antetokounmpo. E no meio desse bolo de novas produções, um time está se destacando, o Los Angeles Lakers. Você talvez já esteja acompanhando e se divertindo com a série Winning Time, traduzida no Brasil como Lakers, Hora de Vencer. Mas essa não é a única produção que contará histórias que a franquia esteja envolta. São 4 produções que envolvem o time de basquete mais famoso do mundo. Junto com o drama da HBO sobre o time dos anos 80, existe um documentário da Apple+, centrado na vida de Magic Johnson. Um outro documentário de 9 partes sobre a história do Lakers, com imagens inéditas de Jerry Buss no Hulu, e uma futura série de comédia no estilo The Office, que se passará nos bastidores da franquia, encomendado pelo Netflix. E aqui, na estreia do canal Play-In, nós vamos falar sem spoilers sobre essas 4 séries, suas diferenças e o que esperar de cada uma delas. Essa é a história que a gente te conta agora. A nova série da HBO é por si só um marco para quem gosta de NBA. Simplesmente porque é a primeira série dramatizada com essa linguagem que usa como pano de fundo a liga de basquete mais popular do planeta. Mas ela não é feita só para quem é fã de basquete. Quem não se interessa pelo esporte pode assistir sem medo de ser feliz, porque é simplesmente uma grande história. Envolve drama familiar, amor, morte, dinheiro, fama, protagonistas carismáticos, vilões impecáveis e uma excelente contextualização de Los Angeles nos anos 80. Welcome to sunny Los Angeles. Great for tans. Tell them to win the championship one of these days. Shit for fans. O nome da produção foi adaptado para Winning Time, provavelmente porque Showtime é uma rede de canais de televisão concorrente da HBO. A série foi criada por Adam McKay, que recentemente dirigiu filmes como Não Olhe Pra Cima e A Grande Aposta. Tal como os personagens da série, fora dela também houve um grande drama gerado por ela. A série foi a gota d'água do fim de uma das principais parcerias de Hollywood, Adam McKay e Will Ferrell, esse último torcedor do Los Angeles Lakers. A dupla tinha uma produtora e fizeram diversos filmes de comédia como Âncora, Quase Irmãos e Os Outros Caras. Os dois começaram juntos a pré-produção da série, mas talvez pela paixão irracional de Ferrell pelo time, ou talvez pelo acúmulo de situações desagradáveis, os conflitos entre eles não chegaram em uma resolução. Haviam rumores de que Ferrell queria o papel de Jerry Buss, o protagonista, interpretado por John C. Reilly, mas McKay falou em uma entrevista que não foi bem isso, e sim por problemas de alinhamento na condução da série. Um aspecto interessante da série é que ela não tem um envolvimento direto de nenhum personagem da história, ao contrário das outras produções que vamos falar aqui. É uma série independente, inspirada em um livro fantástico escrito por Jeff Pearlman, chamado Showtime, Magic, Kareem, Riley e a dinastia do Lakers nos anos 80. Isso é bom porque o projeto não tem medo de colocar o dedo na ferida e retratar aspectos negativos, ainda que de maneira excessivamente caricata, da personalidade de algumas pessoas. De que outra maneira seria possível ver Magic Johnson, tido como um dos atletas mais carismáticos de todos os tempos, retratado muitas vezes como um jovem prepotente, deslumbrado pela fama e pelo dinheiro que chegou em uma idade tão curta? Ou ainda Pat Riley, um dos maiores gênios do esporte, entrando na série como uma pessoa insegura, traumatizada por acontecimentos do passado. O formato também é bastante diferente do habitual nas produções de esportes. O uso da quebra da quarta parede, quando o personagem fala diretamente com quem está assistindo, é aplicado e divide opiniões entre os entendedores da sétima arte. Muitos consideram um recurso preguiçoso para quem quer cortar o caminho do desafio de dramatizar os acontecimentos. Mas foi utilizado com bastante sucesso em Succession, outra produção da HBO, e o grande fenômeno Fleabag,
Em um primeiro momento, os rumores eram de que a série teria uma temporada onde já abordaria tudo o que aconteceu nos anos 80. Mas agora a gente já sabe que é um projeto bem mais ambicioso, no qual a primeira temporada é retratada apenas dos acontecimentos de 1979 e 1980, com alguns flashbacks que ajudam a conduzir a narrativa. A série apresenta com calma personagens pouco conhecidos pelo público, mas importantes na transformação do Showtime e do fenômeno cultural que ele se tornou. Nomes como Claire Hoffman, Jack McKinney e Paul Westhead ganham espaço grande de tela. Nesse ritmo, dá para imaginar que pelo menos 5 a 6 temporadas vão ser necessárias para o desenrolar completo do que foi esse time do Lakers em sua totalidade. E ainda existe a possibilidade de um spin-off com a história do time de Kobe Shaq, outro livro famoso do escritor Jeff Pearlman. Para quem é mais chegado no basquete do presente, a série faz um trabalho estupendo em contextualizar o passado. Uma liga com pouca audiência, vista por muitos como fadada ao fracasso. Uma tensão racial fortíssima e explícita. O pouco valor que a liga dava ao entretenimento além do jogo, parte do que a torna tão especial nos dias de hoje. O Lakers dos anos 80 é um dos times mais importantes da história do basquete. E parte do contexto dessa transformação cultural que o time causou se perde com a distância temporal. Ela não fica em números ou em vídeos. Portanto, a série é uma grande oportunidade de entender o passado que ajuda a explicar o presente. Mas apesar disso, a série está menos preocupada com a veracidade dos fatos do que a gente. Tal como outras produções da HBO, a série se atém ao ponto de vista de seus protagonistas. Euphoria é um bom exemplo. A história, narrada sob o ponto de vista de Jerry Buss, é tão enviesada quanto o drama narrado por Rue. E em alguns momentos você pode duvidar de que a história aconteceu daquela forma, e é justamente essa a intenção do diretor. Portanto, questões como se o Jerry West realmente era um cara explosivo e atormentado na vida real importa menos do que o fato de que era assim que Jerry Buss enxergava o lendário ex-jogador. Mas é claro que isso não vai agradar os envolvidos na história. Alguns personagens, inclusive, já se pronunciaram, e quase nenhum tá gostando do que tá vendo. Claire Hoffman, que fazia a administração do fórum e é interpretada na série por Gaby Hoffman, diz que a série é, nas palavras dela, bullshit, apesar de adorar o livro na qual a série é inspirada. Mas, na opinião dela, o roteiro foi escrito de forma bem juvenil, distorcendo excessivamente alguns acontecimentos. Em uma entrevista que ela mesma deu, ela afirma que Jeanie Buss também não aprovou a condução da série. Outro que não ficou muito feliz foi Kareem Abdul-Jabbar. O lendário ex-pivô, em um primeiro momento, afirmou que não iria assistir a série. Alguns dias depois, porém, falou em entrevista que assistiu metade do primeiro episódio, que achou completamente ridículo e se recusou a falar mais sobre isso. A gente não vai dar mais spoilers aqui, mas o pedaço que ele assistiu tem uma cena bem interessante, né? Dramatizando as gravações de Kareem na sua participação icônica no filme Apertem os Cintos que o piloto sumiu, como o piloto Roger Murdoch. Bom, dá pra entender porque ele não gostou, né? O ator que interpretou Magic Johnson, Quincy Isaiah, saiu em defesa da série, falando que entende o motivo de algumas pessoas não gostarem, mas não é o objetivo deles desrespeitar o legado de ninguém. I mean, I understand where they're coming from because it's a story about their lives. Yeah. So it's tough, but like I really feel like we did a really good job of showing humans, you know? Magic Johnson também chegou a ser abordado pela TMZ sobre a série da HBO e ele desconversou. Falou que não estava muito animado para a série, que não ia assistir, que o negócio para quem quiser saber a história do Showtime era ver outras duas produções. No, we got different shows coming out, but I got one, and then you got Jeanie Buss got one on Showtime coming out, so those are the ones looking forward to. Assim, vamos combinar, se o Magic Johnson não tá assistindo a série pra ver como ele tá sendo retratado, eu sou uma geladeira, 2 portas que sai água na porta, né? Esse papinho aí a gente não compra. Agora, quais seriam essas outras séries que ele falou? Introducing the towering point guard from the Midwest, number 32, Earvin Magic Johnson. They Call Me Magic não é exatamente centrado na figura do Lakers, mas como desassociar a imagem do maior armador da história do basquete com o time que ele jogou a carreira inteira, foi técnico, sócio minoritário e um conselheiro em tempos recentes,
apesar dessa parte não ter dado muito certo, né? Dividida em 4 partes, a produção original do Apple Plus é uma docu-série, ou seja, uma série documental que vai se dedicar à vida, carreira e legado de Magic Johnson numa linguagem bem diferente da série da HBO. Documentários são quase em sua totalidade sobre ponto de vista. Na série do Netflix, The Last Dance, nós tivemos a chance de ver os feitos do lendário time do Chicago Bulls, sob a ótica de Michael Jordan. É a visão dele do que aconteceu, o que é muito legal, mas gera repercussões, como o fato de Scottie Pippen não ter ficado nada feliz com a forma como foi retratado e ter lançado seu próprio livro dando a sua versão dos fatos. O documentário da Apple Plus tem uma proposta parecida. Produzido pelo próprio Magic Johnson, será a ótica dele que irá conduzir a narrativa. A visão dele sobre os acontecimentos dentro e fora de quadra, sobre momentos importantes da sua vida. A transformação em uma lenda do basquete, o turbilhão de acontecimentos que o envolveu após ser diagnosticado com HIV positivo, o vírus da AIDS, em uma época que se sabia muito pouco sobre a doença, seu envolvimento com empreendimentos que o transformou em um dos maiores empresários do meio esportivo após sua carreira de jogador. Tudo isso contado por ele. Nomes como Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Cookie Johnson, a esposa do Magic, estrelas da música e do cinema como Stevie Wonder e Samuel L. Jackson, o ex-presidente americano Barack Obama e muitos outros nomes de peso fazem parte dessa obra. Mas o que torna ela ainda melhor é o fato de que ela vai meio que concorrer diretamente com Winning Time. Embora não seja exatamente a mesma história, existe uma intersecção. Alguns fatos vão aparecer nas duas séries, sendo contados de maneiras bem diferentes. Você se lembra do que o Magic Johnson também falou para TMZ, né? Pois é, além dessas duas séries, existe um terceiro projeto confirmado que vai se dedicar a contar a história do Los Angeles Lakers. O Hulu, um serviço de streaming que ainda não chegou no Brasil e que nem funciona no país sem o uso de uma VPN, que já emendou algumas séries originais de sucesso, como O Conto da Aia, encomendou uma série documental de 9 episódios sobre a história do time, tendo como envolvidos a própria Jeannie Buss como produtora executiva e com o envolvimento de Anton Fuqua, diretor que já trabalhou com obras famosas como o filme Dia de Treinamento, estrelado por Denzel Washington. A gente ainda não sabe muito sobre essa produção, que ainda não tem nome nem data de lançamento confirmada. Mas, baseado nas informações que já saíram, dá pra dizer que a série deve seguir o formato da reverenciada The Last Dance. Pois, tal como o documentário sobre Michael Jordan, a série terá um arsenal de imagens inéditas com entrevistas de Jerry Buss. Ao invés de um jogador, a figura central será o time de Los Angeles, desde o momento em que ele é comprado pela família Buss, em 1979. São mais de 35 pessoas entrevistadas para a produção, incluindo a dupla Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, e também Pat Riley da época do Showtime. Será que os envolvidos dessa época vão aproveitar para darem a sua versão dos fatos sobre os momentos mais polêmicos que foram dramatizados na série da HBO? A gente espera que sim, até porque, olha essa frase da Jeannie Buss: mesmo nos seus maiores sonhos, meu pai não poderia imaginar o que as próximas décadas iriam reservar para nossa organização, para nossa liga e para a cidade de Los Angeles. Eu estou emocionada que a verdadeira história do Lakers finalmente vai ser compartilhada com o mundo. Tô sentindo um cheirinho de alfinetada. Mas a série não vai se prender apenas aos anos 80, e sim entrar nos pormenores dos últimos 40 anos de história da franquia. A série promete também se aprofundar em todo o drama vivido nos bastidores durante a era de Kobe e Shaq, tendo Shaquille O'Neal e o ex-treinador do time Phil Jackson como entrevistados. Também promete passar pelos anos de Kobe Bryant e Paul Gasol e culminando no título vencido por LeBron James e Anthony Davis durante a temporada na bolha em meio à pandemia de 2020. Além dos bastidores, a série promete entrar no impacto cultural que o time de Los Angeles trouxe para a cidade, para o basquete e para a indústria do entretenimento como um todo. É a chance da família Buss de contar sua própria versão dos fatos. Mas essa não é a única série que a dona do Lakers está diretamente envolvida. Você gosta da icônica série de comédia The Office? Stanley! What? You gotta be kidding me!
Se você gosta de The Office como eu e de basquete, não tem como não se empolgar com essa notícia. A Netflix, que parece ter criado gosto por série de esporte, encomendou uma primeira temporada de 10 episódios de uma sitcom não apenas inspirada no icônico mockumentary que acompanha a rotina dos trabalhadores na empresa Dunder Mifflin, mas que também tem o envolvimento de uma pessoa importante da série. Mindy Kaling, que foi uma das produtoras de The Office, interpretou a personagem Kelly Kapoor e está junto com a dona do Lakers produzindo a série. A produção está sendo escrita por Elaine Cole, que também trabalhou na série Modern Family e vai contar a história de Eliza Reed. Ainda não tem uma atriz escalada, mas claramente é inspirada na Jenny, e no seu dia a dia como proprietária de uma das maiores franquias da NBA, em meio a um drama familiar na vida da protagonista. Não se sabe se o nome e o símbolo do Lakers será diretamente usado ou se a equipe também servirá apenas de inspiração para uma equipe fictícia. Mas fala sério, tem como não se empolgar com uma coisa dessas? A série também não tem uma data de estreia definida, mas dada a expectativa com tantos projetos que podem se estender para múltiplas temporadas, a gente repete a frase do começo do vídeo. Que tempo bom para ser fã de filmes e séries que envolvem a NBA. O canal Play-In vai falar sobre tudo que envolve o universo de filmes e séries de esportes, contando histórias, curiosidades e muito mais. O conteúdo será semanal, com vídeos como esse que você acabou de ver a cada 15 dias e um podcast com uma linguagem diferente e um tom mais de conversa a cada 15 dias, que estará aqui e em qualquer agregador de podcast com o nome Play-In Podcast. A quantidade de vídeos vai aumentar conforme o canal for crescendo. Então se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos, deixa nos comentários qual tema você quer que apareça por aqui e siga e ative as notificações do canal. A gente se vê na próxima semana.